Olá, vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Elívia Soares e hoje nós vamos falar sobre mapa mental. É um gênero textual novo, é muito frequente na internet. Se você utiliza a internet, é muito frequente. Você talvez conheça, você estuda, procura, pesquisa e sempre aparece esse gênero. Porém, talvez você não saiba que o nome dele é mapa mental. Nós vamos estudar esse gênero textual, vamos falar um pouquinho como ele é produzido. Vamos iniciar? Acompanhe o slide comigo. O que é o mapa mental? Mapa mental é uma técnica de estudo criada no final da década de 60 por Tony Buzan, um consultor inglês. Consiste em criar resumos cheios de símbolos, cores, setas e frases de efeito com o objetivo de organizar o conteúdo e facilitar associações entre as informações destacadas. Esse material é muito indicado para pessoas que têm facilidade de aprender de forma visual. Nós vamos ver, gente, que é um texto, é um gênero indicado sim para quem tem facilidade de aprender textos de forma visual, mas também ele é utilizado caso você tenha aprendido um conteúdo e queira fazê-lo em forma de mapa mental. Continuando, resumindo, o que é o mapa mental? É uma ficha de estudos que te dará uma visão geral do tema, te ajudará a fixar os pontos mais importantes da matéria e permitirá que você faça todas as associações possíveis sobre o acontecido. Professora, me dê um exemplo de mapa mental, me mostre. Olha só, gente, esse gênero textual que está aparecendo aí para vocês do lado esquerdo, né? É o gênero mapa mental. O mapa mental utiliza tanto a linguagem verbal, como nós vimos são as palavras, como a linguagem não verbal, que são as imagens. Você também pode optar por usar somente a linguagem verbal, caso você queira. O objetivo de um mapa mental é organizar as informações visualmente para facilitar a associação das informações. Os mapas mentais podem ser utilizados em diversas disciplinas. Olha esse exemplo que aparece para vocês, né, da disciplina do componente curricular de ciências. Sobre o que fala esse mapa mental? Qual é o tema dele? Mamíferos, né? E você vê a imagem aí de vários mamíferos e tem as divisões, prototérios, metatéricos, eutéricos, e a explicação, o conceito, abaixo a fisiologia animal, características exclusivas, mostrando para você de maneira sintetizada essa classe dos mamíferos, né? Olhem só como o mapa mental é interessante, te ajuda a entender rápido um conteúdo, ele é dinâmico, ele é fácil de entendimento. Olhem outro exemplo de mapa mental, né? De que trata esse texto, esse mapa mental? Você sabe pelo que está centralizado, texto narrativo. Aí o texto narrativo, quais são os elementos? Olhem ao redor, gente, destacado de amarelo, personagens, enredo, tempo, espaço e narrador. Então vejam as subdivisões, o narrador, personagem, observador, onisciente. Não é fácil, não é dinâmico, gente, de aprender um conteúdo com esse gênero textual. Nós vamos falar agora sobre os elementos que compõem o mapa mental. Pegando como exemplo esse que aparece para vocês, tá? Olhem ao centro. Vejam que aqui é o tema geral, texto narrativo. Geralmente fica no centro do mapa. E se trata do tema central. Por exemplo, esse aqui trata do tema texto narrativo. Mas algumas vezes a gente pode encontrar o tema na parte de cima do diagrama. Continuando, gente, nós temos aqui também os temas relacionados, chamados também de subtemas, que ramificam do tema geral. São tópicos que estão relacionados com ele. No caso de texto narrativo, né, desse que aparece para vocês, podemos observar as palavras enredo, personagens, tempo, narrador e espaço. Esses são os temas relacionados, os subtemas. E a partir dessas palavras, veja que temos outras ramificações e explicações. Como, por exemplo, dentro do enredo, tem as partes do enredo.
né? Como nós vimos, dentro do espaço, dentro do tempo, temos cronológico, psicológico, então temos as ramificações dentro dos subtemas. Olhem só, gente, o terceiro elemento, as linhas e setas. As linhas ou setas são fundamentais na produção de um mapa mental, gente. É a seta que te direciona para a leitura, para subdivisões. Com elas, os conceitos serão conectados e isso facilitará o entendimento. O outro elemento, gente, é o uso de imagens e cores. Ainda que não seja fundamental, pode-se usar imagens no mapa mental. Convém elas não serem muito grandes e ocuparem uma parte significativa do espaço. Já as cores são muito usadas para destacar algumas informações. Pode-se utilizar diversas tonalidades no mapa mental, pois isso facilitará encontrar informações. Tem muitos alunos que gostam de produzir o mapa mental e acabam desenhando uma letra, né, de maneira desenhada, mais bonita, porque o mapa mental, ele tem informações ali sintetizadas sobre um tema, mas ele também tem um colorido. Observem que as cores, elas não são colocadas de maneira aleatória, de qualquer jeito. Vejam que no centro há uma cor, as setas, elas são de uma cor específica, os subtemas, eles todos são de uma mesma cor e assim tem as cores, elas não são aleatórias, elas têm uma relação com os elementos do texto. Vamos continuar. Olhem só, como fazer um mapa mental? Como você faz um mapa mental? É tão importante, como eu disse para vocês, para a gente sintetizar um conteúdo, relembrar um conteúdo que aprendeu, internalizar melhor um tema, né, de uma matéria, um conteúdo. A primeira coisa, gente, o primeiro passo é selecionar os materiais. O primeiro que você deve fazer para conseguir desenvolver um mapa mental é selecionar os materiais que utilizará para desenvolvê-lo. Primeiro você tem que ter uma folha, né? Como se trata de um mapa, é melhor que seja uma folha A4, aquela que a gente chama de folha chamequinho, sem pauta, branca e de preferência mais durinha. Após selecionar a folha, você também tem que selecionar as canetas, os lápis de diferentes cores. O segundo passo, insira o conteúdo. Você vai virar a folha selecionada por você no sentido horizontal. E insira o principal, é a folha deitada, gente, horizontal. Ou mais marcante conteúdo que você irá estudar. Você seleciona aí o tema, o conteúdo que você quer fazer o seu mapa mental. Exemplo, gêneros textuais, se for de língua portuguesa, né, se for de matemática, as 4 operações, ou que você estiver estudando, ciência, mamíferos e assim por diante. E vai ser a sua palavra central. Essa palavra central pode estar escrita em um tamanho maior. Será a partir desse ponto central que você fará demais ligações por meio de setas, cores e desenhos. Olhem só, é muitíssimo importante pensar em cada etapa, de maneira que tudo possua significado. Falei com vocês que não pode ser nada aleatório, tem que ter significado. E faça sentido para você depois, quando você for utilizar esse material para um estudo posterior. Você faz um mapa mental, gente, é para usá-lo para estudar depois, para você revisar aquilo que o professor já ensinou, aquilo que você já leu, aquilo que você estudou. Então, o mapa mental é um gênero textual que tem uma estrutura, assim como os outros gêneros. E você precisa selecionar as cores, como vai fazer, o tema, as setas, tá bom? Continuando. Cores. Cada cor deverá ter um significado específico. Formato. Se você optar por utilizar formatos, cada um deles deverá também possuir algum significado, né? Se você pode utilizar um mapa mental fazendo um triângulo, fazendo um retângulo, quadrado e assim por diante, mas tem que ter um significado. As setas também deverão ser usadas para ligar um conteúdo ao outro, dando dicas ao estabelecer conexões. E os balãozinhos também poderão ajudá-lo visualmente, representando algo bastante significativo. Continuando, gente, como fazer um mapa mental? É interessante pontuar que o mapa mental deve fazer sentido para você, para que sempre que bater o olho,
né, ler o mapa, você consiga identificar cada um dos desenhos, setas e cores e o que aquilo representa, os subtópicos, a explicação de cada um. Terceiro passo, faça um material compacto. O mapa mental deverá ser compacto. Para tanto, utilize palavras-chave. Você não vai, gente, utilizar muito conteúdo. Você vai sintetizar, usar palavras-chave e frases curtas topicalizadas. Topicalizadas em tópicos. Ele precisa ser visualmente compreensível e o mais claro possível. Olha aqui o exemplo. Vamos, né, imaginar a estrutura desse mapa mental. Olhem aí no centro, gente, o formato dele não é aleatório, tá bom? Aí no centro você vai ter o tema, né, do seu mapa mental. Técnica de estudo que organiza o conteúdo visualmente por meio de símbolos, cores e setas. É pessoal e deve fazer sentido para o autor. Os principais elementos que nós vimos: tema geral, temas relacionados, linhas e setas, uso de imagens e cores. E como fazer? Selecionar materiais, inserir conteúdos, faça um material compacto. Vocês prestaram atenção no gênero textual que nós estudamos hoje? O mapa mental. Vejam como ele é extremamente importante e como muitas vezes, se você acessa a internet, você aprende o conteúdo fazendo uma leitura rápida de um mapa mental. Muitas vezes você opta por ler um mapa mental em vez de ler um texto em parágrafos, porque visualmente ele é mais dinâmico, ele é mais rápido para você assimilar um conteúdo. Mas lembrando que no mapa mental se trabalha apenas tópicos, é algo resumido, sintetizado. Não deixem de se aprofundar nos conteúdos estudados, mas é ótimo gênero textual para você, depois, como eu falei, depois de estudar um conteúdo, para você revisar, para você internalizar aquilo que aprendeu, produzindo um mapa mental. Espero que tenham entendido a nossa aula de hoje e revejam esta aula novamente. Acessem o portal EduquiAcre. Obrigada.